Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Hoje é sexta-feira, se você estiver assistindo ao vivo. E se você não estiver assistindo ao vivo, seja lá o dia que for, espero que você tenha tido um bom dia, uma boa semana. Esse conteúdo é um conteúdo preparado como uma porção extra da nossa mensagem de domingo. Espero que agregue valor na sua vida. A gente resolveu fazer isso porque essa série que nós fizemos sobre relacionamento foi uma série muito profunda, muitos ensinamentos longos e muita coisa importante para nós. Durante essa série, nós dividimos essa série em 4 mensagens e eu tentei compartilhar, debaixo da ótica do Evangelho de Jesus, o que significa viver uma vida de solteiro, de forma saudável, na ótica de Jesus. E aí compartilhamos várias coisas, compartilhamos vários recursos, livros, como aquele livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, testes de vocação e por aí vai. Depois a gente falou dos namorados, também recomendamos vários recursos, inclusive o livro 5 Linguagens do Amor, que vai ser útil nas fases da vida onde você é casado e quando você for pai. Depois a gente falou sobre os casados, e aí discutimos vários recursos, acho que foi a mensagem mais intensa que a gente teve. E por último, a gente teve a mensagem sobre famílias. E essa série toda, o nosso objetivo foi chegar no ponto de falar sobre famílias. Eu acredito que se a gente tiver famílias fortes, nós teremos igrejas mais fortes. E durante a mensagem eu compartilhei que eu ainda acredito na igreja. Eu ainda acredito que a igreja pode liderar uma revolução, sim, de comportamento e padrão moral e ético. Eu não perdi minha fé na igreja. E se nós tivermos igrejas fortes, certamente a nossa nação vai se tornar uma nação mais forte. Óbvio que eu estou falando de uma fé no evangelho puro, um evangelho genuíno, um estilo de vida que é condizente, coerente com o evangelho e não muito daquilo que a gente escuta por aí e acabou causando essa fricção no nosso meio. E nessa última mensagem, como a gente falou sobre família, a semelhança de todas elas, eu compartilhei alguns recursos, mas particularmente sobre família, eu acho que cada um tem uma experiência, eu acho que não existe fórmula. Alguns filhos respondem de um jeito, outros filhos respondem de outros. Como vocês podem ver, hoje eu separei na minha casa, eu tenho aqui 4 livros, óbvio, além da Bíblia, mas eu tenho uma estante inteira sobre criação de filhos, é um assunto que eu e minha esposa a gente gosta muito, e não adianta eu mostrar muito para vocês, porque todos esses recursos são em inglês, mas eu aprendi muita coisa com esse livro aqui, ó, que é Paternidade Eficiente, né, Effective Parenting. Esse autor é muito famoso, Chip Ingram, tem alguns materiais dele em português. E aqui eu aprendi várias coisas, né? Eu quero te recomendar a assistir a mensagem. Se você estiver assistindo ao vivo, ela vai sair domingo agora. E se você não estiver assistindo ao vivo, provavelmente ela já passou no nosso canal do YouTube. Volta lá, assiste. Foi uma mensagem onde eu compartilhei muito da minha vida pessoal, abri muito da minha vulnerabilidade e eu espero que isso acrescente valor aí na sua vida, agregue valor e te edifique. Mas hoje eu quero falar sobre 3 ferramentas, a semelhança de todos os outros vídeos, que eu particularmente uso com a criação das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e eu uso essas ferramentas com elas. A primeira delas e mais importante é que eu vivo em busca de bons momentos. A primeira ferramenta que eu uso é a ferramenta dos momentos. Eu acho que a minha vida, eu fico imaginando que um dia alguém vai fazer um filme da vida do Pedro, imagina? E aí, nesse filme, eu preciso separar as cenas mais importantes, essas cenas cinematográficas. E eu me lembro quando a Bianca tinha 5, 6 anos, a gente tinha acabado de chegar no Brasil, durante pouco tempo, e eu queria ensinar ela a andar de bicicleta. Como todo pai, eu comprei uma bicicleta, coloquei as rodinhas, fui andando ali atrás dela, e quando ela começou a criar intimidade com as rodinhas, antes que eu tirasse as rodinhas, ela começou a dar umas voltas na quadra, ela sozinha. Eu morava na frente de uma quadra, e era um bairro muito tranquilo. Então ela foi passear de bicicleta, eu estava ali no meu quintal, e aí numa distração ela deixou a bicicleta e veio para casa. Numa questão de menos de 1 hora, a gente percebeu que ela voltou para casa sem a bicicleta. E aí a gente foi para a pracinha atrás da bicicleta e para surpresa nenhuma, na verdade, porque a gente mora no Brasil, a bicicleta não estava lá. E aí a gente procurou na vizinhança e tal. A gente até descobriu onde estava a bicicleta, mas eu achei melhor deixar isso para lá. Eu descobri quem roubou a bicicleta, eu descobri como foi roubada, mas eu achei melhor deixar isso para lá. Era uma bicicleta barata até. E não sei se eu fiz certo ou errado, mas aí eu chamei a minha filha e falei, filha, roubaram a sua bicicleta e o papai vai te ensinar agora o que é roubo. Eu podia ter feito desse momento, como eu compartilhei na mensagem, um momento ouch, um momento de dor, né? Um momento de, poxa, Bianca, você deixou sua bicicleta na pracinha, isso é falta de responsabilidade, vai ficar de castigo. Podia, com razão até. Mas eu escolhi transformar esse momento num momento uau. E aí eu cheguei para ela e falei, eu vou te ensinar o que é roubo. Roubo
é quando pessoas que não tiveram o mesmo acesso à cultura, educação, tecnologia e riqueza como eu e você, elas infelizmente infringem a barreira e os limites do próximo e elas tomam posse daquilo que não é delas. Isso é roubo, isso é errado, Deus não gosta, isso prejudica a nossa sociedade. O nosso código penal é baseado, parte do nosso código penal é baseado nas consequências do roubo. Então, você rouba, você precisa pagar. E geralmente as pessoas que roubam, uma hora elas vão ser descobertas. É como uma mentira. E quando elas forem descobertas, elas vão ter que pagar com aquilo que elas têm de mais valioso, que é o tempo delas. Porque o tempo não volta atrás, filha. Eu e você, nós temos tempo para trabalhar, nós temos inteligência, cultura, educação, a gente pode trabalhar e comprar outra bicicleta. Talvez a pessoa que roubou essa bicicleta tenha que pagar com o tempo que ela não pode deixar disponível. Isso é muito triste. E aí, naquele momento, mesmo com 5, 6 anos de idade, a Bianca olhava para mim com os olhos esbugalhados e falava, uau! E hoje, esse momento onde ela perdeu a bicicleta dela, que na época valia talvez R$150, R$200, ela olha para trás, para esse momento, e ela lembra que eu ensinei para ela que o roubo não é bom, é uma falha de caráter, que é o infringir de alguém que não entendeu essas barreiras societais que a gente criou, uma barreira de respeito, e ela sabe que isso tudo é errado. Então foi um momento que eu usei para criar um wow factor, né? Um fator wow na mente dela, no coração dela, e isso ficou gravado. Curiosamente, ela tem vários momentos gravados, né? Quase todo dia de manhã eu encontro com as minhas filhas, eu educo elas em inglês, né? Eu as alfabetizo em inglês, porque a gente veio de um país onde a primeira língua é inglês, e aí eu falo para ela quase todo dia, eu chamo ela pelo nome, falo para ela repetir o nome dela, porque o nome dela é um nome forte, e aí ela precisa repetir essa frase para mim que eu ensinei para ela, que ela é I'm beautiful, I'm capable and I'm loved, praise the Lord, que significa eu sou linda, eu sou capaz e eu sou amada, graças a Deus. E aí essa frase fica na cabeça dela e ela cresce com isso, né? Hoje ela tem quase 10 anos de idade, ela morre de vergonha quando eu peço para ela fazer isso, mas isso está gravado na cabeça dela. Isso é a ferramenta dos momentos. Se na nossa vida, como eu compartilhei na mensagem, a função dos pais é criar memórias, essas memórias ou momentos memoráveis, eles vêm acompanhados de ensinamentos, né? Momentos ensináveis, momentos memoráveis. Então lembre-se disso. Viva em busca de momentos, crie oportunidades, crie iscas para que você possa ensinar os seus filhos e as suas filhas no caminho que eles devem andar. Crie esses momentos para que você deixe memórias também na vida deles. A segunda ferramenta que eu tenho é a ferramenta da interpretação. Você sabe que um dos grandes problemas da nossa sociedade, não só da família, é a falta de comunicação. E às vezes a comunicação é um problema, não é nem pela falta, mas é pela falta de interpretação. Os jovens que fazem provas de vestibular hoje têm grandes dificuldades nas provas por não saberem interpretar textos. Não é que eles não sabem matemática, história e geografia, mas é porque eles não conseguem interpretar o texto do enunciado da questão. Por isso eles estudam interpretação de texto para ter certeza de que estão entendendo o que a questão quer dizer. E às vezes a gente falha em perceber que as crianças têm um sistema de interpretação que é quebrado, ele é falho. A criança ela é naturalmente insegura. A criança busca nos pais segurança. O porto seguro das crianças são os pais. Por isso é importante um casamento saudável. Eu falei na mensagem que o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar é a presença com os filhos. Falei também que um ótimo presente é um bom casamento, um casamento sólido, com os valores familiares bem estabelecidos. Então, essa questão da interpretação para as crianças, a criança é naturalmente insegura. Então, toda vez que tem um problema em casa, quando a criança vê você brigando com seu esposo, com a sua esposa, quando ela vê estresse dentro de casa, quando ela vê que as contas falam mais alto do que a vida devocional da família, ela começa a perceber que os pais não confiam de fato em Deus, eles colocam confiança na performance do trabalho deles. E geralmente isso se transforma ou isso se traduz num estresse que é descontado nas crianças. O pai tem pouca paciência, só quer ver o futebol, o Netflix, mas não tem tempo para brincar com as crianças. E quando o pai responde alto, responde de maneira muito enérgica, sem motivos, quando o pai, de repente, bate na criança à toa, a criança entende aquilo na seguinte pergunta: o que tem de errado comigo? Porque para a criança, por alguma razão, eu não sei explicar, eu não sou psicólogo,
mas isso é uma conversa comum entre os psicólogos infantis, né, os psicólogos pediatras. A criança interpreta que todo o problema no lar é culpa dela. Então, se os pais brigam, algo de errado está com a criança. Se os pais se separam, é um peso que a criança causou. Se as contas estão muito altas, talvez tenha alguma coisa que a criança está fazendo. Você pode reparar que se o seu filho for um filho que tem bons valores, que você criou bem, no momento de estresse financeiro, ele vai te oferecer a mesadinha ou aquilo que ele conseguiu juntar. Minha filha já fez isso várias vezes. Quando a gente fala que está apertado, às vezes a gente vai sair, vamos no shopping, não vamos comprar tal coisa porque a gente está apertado, né? É uma expressão que a gente usa, todo mundo usa, porque não quer gastar dinheiro com supérfluos. E a minha filha sempre fala assim, mas eu posso ajudar em casa, eu posso ajudar com a minha mesadinha. Ela ganha um pouquinho de dinheiro para cada livro que ela lê, né, na nossa casa. Está aqui uma dica também interessante. Eu, quando era pequeno, eu ganhava dinheiro para fazer os deveres de casa, né? Então, cortar grama, levar o lixo e por aí vai. Hoje, eu não acho que você deveria pagar seu filho para cortar grama e nem levar lixo, porque ele mora na sua casa. Então, lavar louça, limpar a casa, cortar grama é o dever de quem mora, você está cuidando. Mas isso é só a minha interpretação, você não precisa fazer o que eu te recomendo fazer. Mas nós escolhemos, eu aprendi isso com o John Maxwell, o pai dele fazia isso quando ele era pequeno, justamente por isso. O John Maxwell chegou para o pai dele e falou assim, pai, o meu amigo fulano de tal, ele ganha $5, né, $5 toda vez que ele corta grama. Aí o pai do John Maxwell virou e falou assim, que família irresponsável, né? Você vai cortar de graça, porque você mora aqui. E aí ele ficou ali perturbado e ele tentando arrumar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto criança ainda, 5, 6, 7, 8 anos. E ele conta essa história dizendo que foi assim que ele desenvolveu o amor pelos livros, porque o pai dele falou para ele assim, para cada livro que você lê, eu vou te dar a quantidade de dólares que você tem em idade. Então nessa época ele tinha lá 7 anos, para cada livro lido ele ganhava $7. Então nós fizemos isso com a Bianca. Para cada livro que ela lê, ela ganha o valor em reais do que ela tem de idade, né? Então ela juntou um dinheirinho no cofrinho dela, isso é bem legal. E ela, em qualquer lugar que a gente vai, se a gente falar para ela, você prefere ganhar uma boneca ou um livro? Ela vai escolher um livro. Ela tem coleções de livros e ela lê todos. Ela lê livros de 200 páginas em 1 ou 2 dias. Por quê? Porque além do livro ser um presente e uma herança que ela vai guardar, ela ganha dinheiro quando acaba de ler. Ela vai juntando dinheiro, segundo ela, para comprar um telefone. Ela perguntou para mim quando ela teria um telefone. Eu falei quando ela pudesse pagar. E ela já fez um número de livros, ela fez o cálculo de número de livros que ela precisa ler. Ela falou, nessa velocidade que eu estou lendo, eu preciso ler aproximadamente 184 livros. Então, quando ela acabar de ler 184 livros, ela vai poder comprar um telefone para ela. O que é isso? Isso é a ferramenta da interpretação, né? Eu comecei falando e acabei desviando do assunto. Os seus filhos interpretam sempre com insegurança. Então, você, pai, você precisa garantir para os seus filhos que a interpretação é clara. Para isso, a gente precisa repetir a intenção que a gente tem no falar ou no agir várias vezes, de várias maneiras. Porque o seu filho pode interpretar de um jeito se você falar uma só vez, ou interpretar de outra maneira se você falar 5 vezes. Então, tenha paciência, seja carinhoso, seja amável, esteja presente e explique várias vezes. Explica por que aquilo precisa ser feito, explica por que ela precisa fazer parte das atividades da família, por aí vai. Então, das 3 ferramentas que eu quero compartilhar contigo hoje, eu falei sobre a criação dos momentos e sobre a interpretação. E a última, e a mais importante, principalmente para as pessoas que têm filhos aí com menos de 3 anos de idade, essa ferramenta mudou a minha concepção de criação de filhos, né? Na minha primeira filha, a Bianca, eu fui tentando ler, e a gente leu um livro que é muito famoso, né? O que esperar quando você está esperando, falando sobre amamentação, os primeiros passos das crianças e tal. Isso é muito legal, todo mundo que passa pela fase da gravidez, eu acho que descobre muita coisa. E chegou um momento da criação da Bianca, principalmente no início da alfabetização, ela já repetia algumas palavrinhas ali um pouco depois de 1 ano, ela foi muito adiantada, ensaiava alguns passinhos, né? A Isabel já demorou um pouco mais. Mas a gente ficou um pouco perdido em como educar, como fazer. Nós nunca fomos adeptos da palmada antes dos 2 anos de idade, a gente achou que não era a hora ainda, tem pais que usam isso mais cedo, mas teve uma hora que a gente precisou usar, e aí a gente se perdeu nesse meio. A Bianca, ela transicionou de fase muito rápido, talvez seja uma realidade para você. E aí nesse livro, do Chip Ingram, né, o meu pastor me recomendou esse livro, Effective Parenting, a gente leu, e aqui no meio do livro ele tem um exemplo de um negócio que em português a gente chama do triângulo invertido. Esse triângulo invertido, eu juro para você que ele estava aqui separadinho, eu ia mostrar para você, mas não vai adiantar muita coisa. Ele tem vários gráficos, né?
várias matrizes para você estudar, mas dentro desse livro ele tem o triângulo invertido. É como se fosse uma pirâmide de Maslow. E o triângulo invertido ele funciona da seguinte maneira. A maioria dos pais, vê se isso acontece na sua casa, a maioria dos pais cria os seus filhos num triângulo desse jeito. Isso aqui não é o símbolo do Illuminati não, tá? Pode ficar tranquilo. Aonde pode tudo quando está aqui embaixo, né? 2, 3, 4 anos de idade, pode tudo. E aí a gente pensa, quando for crescendo, a gente vai corrigindo. E não funciona assim. Então a criança está com 3 anos, deixa subir no sofá, deixa fazer bagunça, deixa comer onde quiser, deixa comer biscoito no sofá, deixa ver televisão até tarde e depois a gente vai corrigindo. Isso vai criando na criança um senso de abuso da parte deles, né, abusando da nossa paciência, que é como se fosse um arco. A criança ela tem internamente um arco e flecha na mente dela. Eu falei para vocês na mensagem que as crianças são usadas pelo diabo várias vezes na criação delas. Então o diabo entra nelas, e aí, isso é uma brincadeira, tá óbvio, mas eles são possuídos por esse ímpeto de testar a gente, e é como se eles tivessem um arco e flecha. E eles vão esticando esse arco e flecha, eles vão esticando, eles vão esticando, eles vão esticando, até onde a nossa paciência vai. Então, se a gente fala hoje, deixa, ele estica um pouco mais. E parece que esse arco e flecha é infinito, cara, porque não acaba. E aí a gente fica, quando que essa criança vai mudar? Nunca. Por quê? Porque você não instituiu a disciplina. Na mensagem a gente falou sobre esses 3 Ds, né? O desrespeito, a desonestidade e a desobediência. Esses 3 precisam ser punidos. Quando você não pune, você dá mais corda para o arco e flecha. E ela vai te testar mais e mais e mais. Então, o triângulo invertido é o seguinte, nós, pais, a gente precisa inverter esse triângulo, e aqui embaixo, até os 10 anos de idade, do 0 aos 10 anos de idade, a vasta maioria das respostas que você vai dar para os seus filhos é não. Pai, posso dormir mais tarde? Não. Pai, posso dormir na casa fulana de tal? Não. Pai, posso ter tal coisa? Não. Pai, posso comer? Não. Pai, posso ir no parquinho? Não. Pai, posso? Não. Depois de umas 20? Pode. Outras 20? Não, 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 não. E aí alguns psicólogos dizem o seguinte, as crianças crescem ouvindo não, elas crescem reprimidas, porque ouve mais não do que sim. Você sabe o que acontece com a criança que ouve mais sim do que não? Ela vai bater na sua cara quando ela tiver 10 anos de idade. Por quê? Porque ela acha que ela é o dono da selva. E a casa é como a selva, só pode ter um leão. Se tiver 2 leões ali dentro, eles vão brigar pela manada, eles vão brigar pelo controle. Toda casa tem que ter um leão. Isso é muito machista. Faça uma experiência na sua casa e esteja pronto para apanhar na sua cara quando seu filho crescer. Que é isso que vai acontecer. Na vasta maioria. A menos que seu filho seja uma exceção, né? Ele seja uma combinação do anjo Gabriel com o arcanjo Rafael, sei lá, e ele desceu na terra, e aí ele vai te respeitar. Caso contrário, ele vai aprontar. Por quê? Porque isso é instinto. Isso é o pecado dentro da gente. Esses dias eu vi uma ilustração interessante. O pecado é como uma árvore. No tronco está escrito pecado. Nos galhos, aí você encontra de tudo. Desobediência, desrespeito, maluquice, rebelião e por aí vai. Mas é tudo galho de uma mesma árvore. Chama-se pecado. E nós como pais, pelo menos na minha experiência, eu acho que a gente deve inverter esse funil. E aí a gente vai liberando aos poucos. Não, 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 não. Sim. Não, 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 não. Sim. E isso não é ser mal, porque nós sabemos o que é melhor para eles. Eu tive fases na vida da Bianca, que ela é muito inteligente, muito avançada. Ela chegava para mim e falava assim, pai, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu já sei a resposta. Você já vai falar não. E aí eu parava ela e falava assim, não precisa nem perguntar então. Você já sabe a resposta? Por que você vai perguntar? E aí ela, realmente, não precisa perguntar. E você nota no olhar da criança que ela fica curiosa, fala assim, mas você não vai me perguntar o que eu queria? Não. Não, você já sabe a resposta, então é não. E aí, ao longo do tempo, ela vai te agradecer no futuro, quando ela tiver filhos, porque ela vai perceber que não dá para falar sim para tudo. Você pode até discordar de mim, você pode discordar do meu estilo de paternidade. Como eu sempre digo aqui na capela, a gente tem que ter liberdade para discordar. Mas eu tentei do outro jeito. Eu tentei ser mais flexível e rapidamente eu percebi que esse caminho era um caminho sem volta, que não ia dar certo. Então, eu adotei essas medidas. Óbvio que eu ainda tenho muito para aprender, mas hoje eu queria compartilhar com você essas 3 ferramentas. Além da mensagem, que eu acredito ter sido uma das mensagens mais vulneráveis que eu preguei, acho que foi uma mensagem muito legal. Eu acho que essa mensagem deveria ser compartilhada, porque muita gente vai se identificar com o que a gente compartilhou na mensagem. Mas tirando essas coisas da mensagem, que tem muita coisa lá,
eu queria compartilhar com vocês essas 3 coisas. Na tentativa de criar memórias com os nossos filhos, a gente precisa sempre buscar criar momentos, achar os momentos ensináveis, momentos memoráveis, as cenas dos filmes no roteiro que a gente escreve. Depois a gente precisa se preocupar com a interpretação das crianças, porque eles são naturalmente inseguros. Então você, pai, tem a responsabilidade de repetir de maneiras diferentes e articular de maneiras diferentes a correção, a disciplina, os momentos com seus filhos para que eles entendam bem, porque a interpretação é naturalmente insegura. A gente precisa fazer isso. E por último, a gente precisa aprender sobre esse funil. O funil invertido é, na fase da infância, do 0 aos 10, a gente precisa ser mais enérgico e mais forte ao dizer não. A gente precisa dizer não para mais coisas, para que quando eles crescerem, aí você vai liberando aos poucos. Assim você não vai ter problema de tentar domar um Mustang forte. Você vai domar um Mustang filhotinho, porque eles já vêm assim. Eles já vêm com esse pecado embutido e a gente precisa domá-los. Afinal de contas, esse foi o versículo que a gente compartilhou. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Como eu disse, Provérbios não tem capítulo nem versículo, mas no provérbio de número 22, no versículo 6, diz ali: ensine seus filhos no caminho que eles devem seguir, e quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Aquela palavra ali é domá-los, adestrá-los, né? Então, adestre os seus filhos, dome os seus filhos agora, que eles são pequenos, do 0 ao 10, com funil invertido, com os momentos e com uma boa interpretação. Quando eles crescerem, eles não vão se desviar deles. Eu espero do fundo do meu coração que essa série tenha te dado assim, o máximo de ferramentas possível. Como eu disse no começo da série, a gente podia falar sobre isso o ano inteiro. Tem muita coisa, tem muito material, tem Gary Chapman, tem John Gottman, tem tanta coisa, tem Augusto Cury, que tem bastante coisa a respeito disso. Eu podia falar aqui, incansavelmente sobre criação de filhos e família. Mas a minha esperança é que essa série enxugada de 4 mensagens tenha te edificado, tenha edificado sua família, tenha servido. Se você pegou essa mensagem agora, meu conselho para você é: volta na série. Nós temos 4 mensagens e 4 conteúdos extras, então são 8 vídeos. Acredito que você vai gastar aí no máximo 10 horas do seu tempo para assistir isso tudo. É um conteúdo de alto valor agregado, vai valer muito a pena para você poder assistir. Siga as recomendações, compre os livros e, se você estiver aqui por Volta Redonda, vem para a igreja, vem para a capela, vem participar com a gente. Aqui a gente tem outras ferramentas para poder compartilhar. Vai ser um prazer te receber. Se você estiver passando por aqui ou se você é daqui, prometo que a gente vai te fazer se sentir em casa. E se você está online, eu espero que a gente consiga te fazer se sentir parte da família do mesmo jeito que a gente faz com as pessoas aqui. Então você pode curtir as nossas mídias sociais, vai aparecer aqui no vídeo, Instagram, YouTube, por aí vai. Entre em contato, manda uma mensagem. Nós estamos sempre abertos a poder te responder e poder compartilhar contigo, agregar valor na sua vida. É isso. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Aproveite o conteúdo e a gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!